Amém, queridos, de graça e paz. Boa noite para todos. Eu quero trazer uma palavra aqui, queridos, que se encontra no livro de Atos 12, versículo 5. Eu não esqueci do nosso estudo do Antigo Testamento, mas devido à correria do dia a dia de hoje, né, não deu para preparar o assunto em si, mas eu vejo que o assunto que nós vamos estar tratando aqui é fundamental para a atual situação que temos vivido. Na verdade, é um assunto sempre atual, sempre importante, é sempre prioridade. Atos 12, 5 diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Amém? Então é um texto muito conhecido. Pedro estava preso, ele estava ali sendo vigiado por 16 soldados. O seu amigo Tiago já estava morto, já havia perdido a cabeça. No dia seguinte, Pedro seria aí levado a julgamento e também seria morto. O mais curioso é que o apóstolo Pedro ele saiu muito rápido, do Pentecostes para a prisão, do sucesso ministerial para uma cela fria, cercada por soldados romanos. Uma prisão de segurança máxima, podemos dizer. E a pergunta que pode surgir é: como ou por que um simples homem indefeso como Pedro, ele precisasse assim, de tantos guardas, tanto aparato de olho nele? Será que Herodes, estava se lembrando que Pedro ele já havia escapado da prisão em outra ocasião de maneira sobrenatural? Provavelmente. Provavelmente, lá em Atos 5, versículo 18 a 20, diz assim: mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Então, provavelmente, com certeza, Herodes sabia, desse histórico de libertação sobrenatural na vida do apóstolo Pedro. Por isso, todo aquele aparato policial com 16 soldados. Porém, queridos, se Pedro estivesse sendo vigiado por 1.600 soldados, o problema não teria sido maior e nem a fuga menos certa. Isso porque a igreja orava por ele. Quando a igreja ora, o inferno estremece. Estremece. E mais, Pedro estava preso, não apenas por correntes, Pedro estava preso também por grossas paredes de concreto e por guarnições de soldados e por portões de ferro. A fuga ali, querido, seria humanamente impossível. Mas, para Deus, todas as coisas são possíveis. Agora, quando Pedro estava na prisão, será que a igreja ali elaborou aí um plano mirabolante para que ele fosse liberto? É claro que não. Será que os cristãos procuraram Herodes para suplicar em favor dele? Ou até subornaram Herodes com a quantia alta em dinheiro para que ele fosse liberto? É claro que não. Irmãos, aqueles crentes não foram para as ruas ali organizar uma revolta popular, um protesto. Eles não fizeram ali um abaixo-assinado reivindicando seus direitos, nem apelaram aí para as autoridades para pedir aí a soltura de Pedro. Não. Os crentes se reuniram para orar em favor de Pedro. Eles buscaram o soberano Senhor do universo, pois acreditaram e acreditavam no poder da oração. O mais interessante é que Pedro, ele já havia libertado outras pessoas por intermédio da sua oração. Pedro era um homem que orava. Ele já havia visto com seus próprios olhos a libertação de pessoas. Em Atos 9:34, nós vemos que Pedro orou por Enéas, um homem que estava paralítico por 8 anos, e esse homem foi instantaneamente curado. Ainda em Atos 9:36, em diante, vemos a história de Dorcas. Há pouco tempo eu preguei sobre Dorcas lá na igreja,
uma discípula do Senhor que ficou doente e morreu, e Pedro foi até o local em que estava ali o corpo daquela discípula, e lá em Atos 9:40, diz que ele mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ou seja, por meio da oração, Pedro viu paralíticos se levantarem e viu mortos ressuscitarem. E até a sombra de Pedro estava impregnada de oração, queridos, pois quando ele passava pelas ruas, a sua sombra curava as pessoas. Só que agora Pedro está preso e a igreja ora por ele, para que haja uma grande libertação. Queridos, por todo o livro de Atos, encontramos orações e mais orações. Não foi só aqui, em Atos 12, versículo 5, e nos demais versículos desse capítulo. Há quem diga que o livro de Atos deveria ser chamado, em vez de Atos dos Apóstolos, Atos de Oração. Alguém abriu o áudio aí. Ah, fechou. Então, há quem diga, né, que esse livro, em vez de Atos dos Apóstolos, deveria ser chamado Atos de Oração. Isso porque todo o livro de Atos fala sobre o poder da oração. Em Atos 1:14, diz que todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então, os irmãos que eram incrédulos agora estão no culto de oração. A mãe, que é tão adorada por muitos, estava ali orando a Jesus. Na escolha do discípulo, que substituiria Judas Iscariotes, eles estavam orando. Em Atos 3:1, vemos Pedro e João subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, estavam orando. Em Atos 4:24-31, depois de eles serem soltos da prisão, os apóstolos oraram de maneira unânime, uma oração muito inspiradora. Em Atos aqui, então, 12:5, encontramos mais uma vez a Igreja Apostólica orando. Amados, o inferno se levantou contra Pedro, mas a igreja orava a Deus em favor de Pedro. A única operação de resgate que nunca falha é a oração. A igreja estava orando a Deus incessantemente em favor de Pedro. Enfim, a oração era o poder que motivava a igreja primitiva. Eles não pareciam estar, assim, preocupados, se Herodes iria ou não iria morrer. Eles não estavam ali pedindo por um outro êxodo, para que Deus os levasse para outro país. Eles estavam orando, orando por uma pessoa. Era uma oração específica, orando por uma coisa, a liberdade, a libertação do discípulo de Jesus. E a resposta, ela veio de maneira espetacular. Ou seja, da maneira mais espetacular possível. Como Deus enviou um anjo naquela prisão e libertou Pedro. Queridos, parece que os livramentos, realizados aí por intermédio de anjos, não encontram muito lugar na nossa teologia moderna, infelizmente. Mas, entretanto, muitos dos santos que oraram no tempo dos apóstolos, eles alcançaram resultados sobrenaturais, miraculosos. E nós precisamos continuar crendo nesses milagres, porque eles morreram, mas Deus está vivo. Os apóstolos não estão vivos, mas o Deus que curou, que libertou, que enviou anjos, continua vivo e operando sinais e maravilhas. O Senhor usou um terremoto devastador para trazer libertação para o apóstolo Pedro. Queridos, a oração é dinamite. Não existe nenhuma arma capaz de neutralizar o poder da oração. Algumas coisas podem retardar a resposta, sabemos disso. Há uma guerra espiritual para que a resposta não chegue, mas nada poderá impedir o supremo propósito de Deus. Portanto, o primeiro requisito na oração é crer. Repito, o primeiro requisito na oração é crer. É crer que o Senhor é Deus
e que ele é recompensador daqueles que o buscam, como diz Hebreus 11:6. É crer que Jesus está vivo e que, portanto, tem todo o poder, não apenas para a libertação de Pedro, mas também para a libertação da nossa casa. É crer que Deus é amor e que se importa com aqueles que são seus. É crer que Deus é poder. Portanto, queridos, nenhum outro poder pode prevalecer contra o poder de Deus. É crer que Jesus é a verdade e que, por isso, não pode jamais mentir. É crer que Deus é rei e que jamais vai abdicar de seu trono ou jamais falhará em suas promessas. Não podemos desistir de orar, ainda que tudo pareça perdido, ainda que tudo fale ao contrário. A igreja, queridos, não desistiu de orar por Pedro, mesmo sabendo que Tiago havia sido decapitado. Se você ler Atos 12, logo nos primeiros versículos, Tiago foi decapitado. Mesmo assim, a igreja não deixou de orar por Pedro. Se Deus libertasse Pedro, amém. Se não libertasse, amém da mesma maneira. Isso porque Deus sem Pedro continuaria sendo Deus, mas Pedro sem Deus não seria nada. Sendo assim, amados, que não desistamos nunca de orar por nosso casamento, pela cura de nossos irmãos que estão doentes, estão carentes das nossas intercessões, que não deixemos de orar pelas nossas finanças ou até por nossos filhos, que talvez sejam rebeldes ou estejam desviados. Mães, pais de joelhos, filhos de pé. É uma frase já cunhada. Mães de joelhos, filhos de pé. E eu concluo, né, com uma oração, uma história real. E vamos estar orando. Né? Conta-se que uma irmã em Cristo, ela orou por muito tempo por seu filho que estava perdido. Uma oração incessante, longa. Ela costumava orar em um canto da sala, atrás de uma cortina. Sua casa era pequena, muito humilde. Ela passava horas e horas orando e jejuando por seu filho. Certa feita, né, esse menino chegou de madrugada em casa, de uma festa, bêbado. Chegou com seus amigos. E sua mãe, né, que estava ali orando naquele momento, disse para o filho o seguinte: filho, você nunca irá longe o suficiente que minhas orações não cheguem até você. Repito a fala da mãe para aquele filho: filho, você nunca irá longe o suficiente que minhas orações não cheguem até você. O tempo passou e aquela mulher morreu e não pôde ver, contemplar com seus olhos a conversão do seu filho rebelde a Deus. Um dia após a morte de sua mãe, algumas pessoas vieram comprar a casa que ela morava, aquela pequena casa. O filho havia colocado aquela casa à venda. E ao mostrar a casa aqui aos interessados, ele levantou a cortina da sala para mostrar os cômodos, a janela, e olhou para o chão e viu que estava desgastado pelos joelhos e pelas lágrimas da sua querida mãe. E ali, ele apresentando a casa para as pessoas que iam comprar. E o Espírito Santo fez com que ele se lembrasse imediatamente das palavras da sua mãe, que dizia: filho, você nunca irá longe o suficiente que as minhas orações não cheguem até você. E ao lembrar dessas palavras, das palavras de sua mãe, ele ajoelhou-se ali na frente de todos e, entre lágrimas, exclamou em alta voz: mãe, minha mãe querida, onde está você? Eu quero te ver de novo algum dia. Eu amo Cristo, eu quero Cristo. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Salva minha alma, pela qual minha mãe tanto orou. Entrego a ti, ó Deus, o meu coração. Salva minha alma. Queridos, aquele jovem, ele foi convertido pela perseverança, pela paciência, pela insistência, pela esperança, pela fé que sua mãe depositou em Deus. Embora ela não pudesse ver com os próprios olhos aquele evento tão esperado, né? Ela o verá na eternidade. Saiba, meu amado, minha irmã, meu irmão, que nenhuma lágrima que você derrama em oração é em vão. Não desista de orar. Não desista de clamar. Não desista de interceder. Nosso maior desafio, queridos, é continuar crendo quando tudo vai mal. A nossa fé, ela é mais provada quando oramos e ouvimos apenas o silêncio de Deus.
Porém, o silêncio de Deus não significa descaso. O silêncio de Deus não significa que Deus está nos desprezando. O silêncio de Deus, ele é pedagógico e nos ensina a arte da perseverança, da insistência, da persistência. Jesus se calou quando aquela mulher, Ciro-fenícia, veio gritando e pedindo que ele libertasse sua filha que estava endemoniada. Ele se calou, ele fez silêncio, ele não respondeu palavras. Mas depois de muita insistência, Jesus mandou apenas uma palavra e aquela menina foi liberta. Portanto, continue, insista, persevere, não desanime de ninguém. Vá até as últimas consequências na sua intercessão, em seu clamor, seja lá por quem for, em nome de Jesus. Pai amado, em nome do teu filho Jesus, Pai, te louvamos, Senhor, pela libertação de Pedro, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor mandou um anjo, Senhor, o Senhor tem poder para isso hoje. Ah, Senhor, todos os anjos estão à sua disposição. Nós cremos, Senhor, no sobrenatural, cremos no teu milagre, cremos que o Senhor pode fazer o mesmo que fez com Pedro, Pai. Cremos que o Senhor pode fazer o mesmo pela vida do Tião, Pai, o meu cunhado, que está neste momento, Senhor, no quarto de hospital. Ah, Senhor, dependendo de um sobrenatural, Pai, de um milagre, de uma intervenção tua, Senhor, da tua misericórdia, porque tudo é por graça, tudo é por misericórdia. Ah, Senhor, nada é por mérito humano, porque se fosse por mérito, todos nós iríamos para o inferno, mas tu és misericordioso e compassivo. E eu coloco, Senhor, juntamente com a igreja, Senhor, a vida do meu cunhado em tuas mãos nesse momento. Ah, Pai, em nome de Jesus, nós vamos até as últimas consequências, Senhor, na nossa oração, na nossa intercessão. Ah, Pai, como eu disse para Tião certa feita, temos que fazer como Jó, que disse, ainda que ele me mate, ainda assim continuarei confiando, crendo e esperando nele. Pai amado, tem misericórdia do teu filho ali, Senhor. Ah, Senhor, afofa a cama dele, Pai. Ah, Senhor, nós clamamos a Ti pelo sobrenatural, por um milagre, Pai. Ah, Senhor, sabemos que a igreja primitiva orava e via milagres, sinais e maravilhas, mas infelizmente muitas vezes, Senhor, nós temos orado, orado, orado e temos visto pouco, Senhor, do Teu sobrenatural. O problema, Senhor, não está em Ti, o problema está conosco, Senhor. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que o Senhor venha limpar nosso coração de toda incredulidade, que o Senhor venha nos limpar de todo pecado, nos purificar, Senhor, de toda maldade, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos fortalecer na nossa fé, Pai, que possamos crer no impossível, esperar, Senhor, inacreditável, sabendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Toma a vida do Tião em tuas mãos, toma a vida de cada um dos meus irmãos também, Pai, que estão passando por momentos difíceis. Ah, Senhor, toma a vida da Rafaela também, que perdeu seu pai hoje. Ah, Senhor, seu Alberto. Conforta essa família, Pai, conforta a Rafaela, conforta todos os parentes, Senhor, que estão enlutados, Pai. Deus, que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, do irmão, do seu Alberto, que está em idade avançada, Pai. Eu não sei a fé dele, mas ele ouviu uma porção da tua palavra hoje, Senhor. Que o Senhor venha converter aquele coração, tocar, Senhor, fazer com que ele se lembre do que foi ouvido hoje, Pai, ali naquele enterro. Em nome de Jesus, Pai, cremos que tu és Deus de milagre. E o maior milagre, Senhor, não é somente a libertação de uma prisão, mas a conversão de uma alma, Pai. Cremos, Senhor, que tu és o Deus do impossível, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, fica conosco, abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus.